Graça e paz, estamos começando mais um podcast, o ResgateCast, podcast do AP, mas que é para todo mundo. Espero que você que está sintonizado aí, conectado, possa ser abençoado nessa tarde de quarta-feira, que o Senhor fale muito com você, dia 29 de outubro, terminando o mês de outubro, e que Deus fale com você nessa tarde, que você seja muito abençoado. Compartilha, se você está conectado agora ou vai conectar depois, compartilha o podcast, porque o nosso único propósito é levar um pouco da palavra de Deus para aqueles que estão precisando, que querem ser edificados, fortalecidos ou que estejam passando por momentos difíceis e precisam de uma palavra. Então aproveita o momento aí, manda o link para aquelas pessoas que você ama, porque hoje vamos estar falando de um tema muito lindo sobre família, que vai abençoar com certeza muita gente. Estou aqui com a Valéria. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, AP. Graça e paz a todos. Até que enfim, minha gente, o AP retornou. Teve um tempo aí de férias com a família, um tempo de descanso, né? Todos nós Vou merecemos, sair de AP. novo agora daqui 2 semanas. Vai nada, gente. Está proibido. Ninguém viaja mais esse ano. E que bom estar aqui mais uma vez, mais um programa, para honra e glória do Senhor. Nós vamos continuar com o tema de personagens bíblicos. Nós estamos amando, espero que vocês estejam gostando também, estejam aprendendo. E nossa rede social tá lá para você interagir. De repente, eu gostaria muito de saber sobre, sei lá, Saul, sobre se você tem algum personagem bíblico que você queira aprender um pouco mais, escreva lá para nós, né, Pega? Deixa lá no que nós vamos anotar e Deus preparando, nós vamos fazer um programa sobre o seu personagem. Mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, nós vamos começar falando sobre os nossos avisos. Quinta-feira agora, amanhã, última quinta-feira do mês, nós teremos o nosso culto de oração. E, gente, é uma bênção. Nós tivemos no mês passado, foi algo tremendo, maravilhoso. É um momento em que a igreja realmente, né, para orar, porque no culto nós temos todo aquele caminhar. Tem a oração inicial, tem o louvor, tem a palavra, mas esse culto é um culto diferente, AP. Só de oração. Só de Só oração. temos oração, adoração e oração. Sim, No final entregamos nossas ofertas porque faz parte sim. do culto, mas é só oração e adoração, então é uma E benção. eu quero deixar assim explicado para você, mas não é aquele culto que você fica sentado orando, não, gente, é um negócio maravilhoso. Venha, traga a sua família. Você que não consegue vir às quintas-feiras, venha nesta quinta-feira, venha adorar, venha orar. Coloque a sua causa diante de Deus e as pessoas têm sido abençoadas para a honra e glória do nosso Senhor. Então, amanhã é o nosso culto de adoração. Nós também teremos, nós já estamos no final de 2025, acabou praticamente o ano. Batismo mês que vem, no mês de novembro. Você que tem caminhado com a gente, você que aceitou Jesus, que entendeu que Ele é o seu único e suficiente Salvador e quer demonstrar isso publicamente, dê o seu nome por batismo, um momento único. Eu acho que é uma das melhores e das decisões mais importantes da nossa vida. É Sim, o batismo, é aceitar Jesus. Uma outra decisão muito importante que é para sempre é o casamento, né? Mas assim, o batismo é algo lindo, maravilhoso. E a palavra de Deus fala que nós precisamos nos batizar. Então venha, deixe o seu nome e não tem data ainda, será no mês de novembro. Corra, dê o seu nome que a igreja vai se preparar para realizar o seu batismo em nome de Jesus. E mês de novembro também é mês de festa. A igreja está em festa, aniversário da igreja Resgate, dia 9/11. dia 9 somente um culto, só o culto da manhã. Geralmente a gente faz sempre o culto da noite, né? Sim. Quando a gente reúne toda a família, mas dessa vez nós vamos reunir toda a família somente no culto da manhã. Então, você que faz parte do culto da noite, por favor, venha no culto da manhã. Eu sei que é mais difícil, né? Tem almoço, tem um monte de coisa, mas venha no culto da manhã que vai ser uma grande bênção. E a surpresa que ninguém sabe ainda, estou até falando agora, porque ninguém está sabendo, nós vamos fazer um almoço com quem quiser e puder ficar com a gente no almoço. Nós vamos fazer um almoço, nós vamos contratando uma empresa que vai fazer o almoço para a gente. Em vez de a gente sair daqui e comer fora, nós vamos comer todo mundo junto lá na quadra ou no Moriá. Nós vamos estar juntos e se você quiser participar, serão poucos convites, porque é realmente para o momento, não é para reunir 200, 500 pessoas. É um momento pequeno ali para quem quiser almoçar junto,
que vai sair, vai comer em algum lugar longe, senta ali, a gente senta todo mundo junto, come junto, vai ser uma grande bênção. Prepare-se. É um dia de festa, então. Para esse almoço já tem que dar um nome na recepção da Vai igreja? precisar dar um nome. Nós ainda estamos vendo o cardápio, né? Com Tá. essa empresa, que vai ser a empresa do Maná. Eles estão vendo ainda o cardápio. Uma vez que eles vejam o cardápio, eles vão fazer o preço, aí paga direto para eles e Perfeito. vem pro jantar. Então já coloque na sua agenda, dia 9/11, ninguém cozinha, mulherada, irmãs, não cozinhe, já convida a família toda para estar junto nesse momento de alegria, nesse momento de comunhão. E a igreja gosta de se reunir, né? O povo gosta de festa. 28 anos de resgate. Glória a Deus, para honra e glória do Senhor. Amém. E contando, em nome de Jesus. Quero falar agora dos nossos patrocinadores. Agora é o momento dos nossos patrocinadores. E o nosso patrocinador inicial é a Ômega, do nosso Bispo Hernani. Então, se você precisa de licença de corpo de bombeiro, treinamento de brigadas de incêndio, você precisa de laudo, precisa fazer instalação, precisa fazer aquela instalação de incêndio na sua empresa, na sua igreja, na escola, entre em contato com a Ômega, faça o seu orçamento. O Bispo Hernani é um bombeiro aposentado, trabalhou muitos anos na área, tem um conhecimento gigantesco, tem know-how para atender você e a sua empresa. Então, entre em contato com a Ômega. Nosso próximo patrocinador é o Maná, o Buffet Maná, do Leandro e da Tamires. Essa família que nós amamos tanto, essa comida maravilhosa que eles preparam, uma comida caseira, com temperinho de mãe, tudo maravilhoso. Além deles servirem lá no restaurante deles, no espaço deles, fornecem marmitex para empresas, fornecem para famílias também, e você também pode contratá-los para fazer o teu evento. Agora, final de ano, as confraternizações, entre em contato com o Buffet Maná e já reserve a sua data. Nosso próximo patrocinador é a Nostra Massa. Falando em final de ano, tem as confraternizações, as festas, Natal, Ano Novo, o pessoal já começa a se programar. O que nós vamos fazer? Onde nós vamos nos juntar? Quer fazer uma noite italiana, uma comida diferente? Entre em contato com o Johnny, com a Flávia, faça o seu orçamento. De repente você quer fazer uma ação na sua igreja de venda de massa, entre em contato. Tem preços especiais para você que compra numa grande quantidade, sem falar, né, gente, da qualidade da massa deles, que é assim, incrível, maravilhoso e irresistível. Você que está em dieta aí, toma cuidado, porque é impossível comer só um pedacinho das massas deles. Dutra Atacado, você que está construindo, reformando, você que acabou de comprar o seu terreno, vai fazer o seu projeto, precisa de orçamento para construção ou acabamento, entre em contato com o Rodrigo. Faça o seu orçamento, eles têm materiais do básico ao acabamento. Entre em contato, fala, olha, eu vi lá a propaganda de vocês no podcast. E faça o seu orçamento, eles têm ótimo preço, produtos de ótima qualidade, trabalham com as melhores marcas. Então, se você precisa construir ou reformar, Dutra Acabamentos, Dutra Materiais de Construção. E, gente, temos uma novidade hoje, AP. Nós vamos falar hoje de algo diferente que está chegando aí. Pode soltar, Rô. Quero ver a novidade. Gente, olha só. A Casa é Fala Food, AP, é uma nova empresa que está chegando na nossa cidade. Nós vamos trabalhar não somente com pão de queijo, mas com todo tipo de salgados congelados. É uma novidade para nós, é um novo pão segmento. De queijo gordinho aí tá parecendo com você, Valéria. Não, a camisa tá parecendo comigo, mas eu não tô mais gordinha assim, gente. Eu já dei uma emagrecida, mas eu tenho que dar uma controlada Esse pãozinho eu tenho que de dar uma queijo tá controlada no pão de você. queijo, realmente. Coloca de novo a foto aí, Gente, o Rodrigo. AP tá Olha falando só. que eu tô gordinha, mas olha que simpáticozinho, olha o sorrisinho dele. Se eu fosse você, teria colocado um óculosinho nesse pão de queijo. Eu Ia acho ficar também, perfeito. gostei da ideia. Mas olha que simpáticozinho que ele é. Fala a verdade, gente. O pão de queijo Casa Solo, o melhor pão do Brasil. Gente, nós temos tradicional, recheado. Então, se você quer conhecer os nossos produtos, entre em contato, que nós temos aí vários pontos de venda. Eu achei que você ia trazer hoje para degustação não, aqui. Não, porque agora o senhor tá de Caxias. Eu tinha falado para fazer o cafezinho. Nós temos que fazer uma tarde de degustação, gente, para vocês conhecerem os Vai sabores. Ser semana que vem? Semana que vem nós vamos fazer degustação então, aqui ao vivo. Olha só, hein, tá todo mundo e os meninos que vão ser os meninos propagandas, o AP, o Rodrigo e o Rafa, serão os meninos, vão dar a nota do pão de queijo. Mas é uma bênção, é algo que o Senhor abriu essa porta para nós e será uma bênção em nome de Jesus. Vamos para o nosso podcast, vamos para o nosso assunto de hoje. Nós vamos continuar falando de quem? Do rei Davi, porque esse homem tem história para a gente falar nos 10 programas. Gente, quantas coisas aconteceram na vida do rei Davi.
E eu realmente creio que ele realmente foi e é um homem muito especial para Deus, porque muitas coisas aconteceram com ele, com a vida, com os filhos, com os casamentos, porque, minha filha, não foi só casamento, não. O homem gostava de casar, mas na época podia, né, Pê? Na época podia ter um monte de casamento. Lá, viu, gente? Nós já, né? Jesus veio e acabou com esse negócio aí. Então vamos lá. E o tema de hoje é Davi, o homem segundo o coração de Deus, certo? Mas ferido dentro de casa. Hoje nós vamos falar sobre a família de Davi. Davi teve muitos filhos, né, Pê? Teve muitos filhos, muitas esposas, muitas. Não podia ter muitas esposas, não devia e não podia, mas era costume da época Sim. e eles faziam. Era uma questão cultural mesmo, pessoal. Quando que abandonaram essa prática? Na verdade, isso só foi permitido na época que eles estavam se enchendo a terra, então eles podiam ter na condição de quando perdesse sua esposa, ter uma outra, alguém da própria família, mas sempre o Senhor deixou um homem e uma mulher para constituir uma família. É que Davi achou que a terra estava meio vazia ainda, então ele já arrumou um monte de mulher. AP, o que realmente nós conversamos semana, né, no programa passado muito sobre Davi, sobre o chamado dele, sobre a escolha, né? Nós falamos como ele foi escolhido e aquilo que Deus tinha para ele. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, tomou algumas decisões erradas na vida dele e muitas consequências vieram sobre ele e sobre a família dele. Então eu gostaria de começar o programa perguntando para o Senhor o que realmente significa ser chamado por Deus. O senhor comentou isso na semana, no último programa, mas eu queria que o senhor desse uma recapitulada. O homem segundo o coração de Deus. Foram muitas decisões que Davi tomou errado. Ele deve ter tido os motivos dele, mas ainda assim ele era um homem segundo o coração de Deus. Queria que o senhor falasse um pouquinho, só para recapitular, por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque o coração de Davi não estava atrelado ao que ele fazia, né? Mas a quem ele amava, Sim. né? Ele amava intensamente Deus, ele tinha... Quando nós lemos os Salmos, eu falei isso no último programa, quando nós olhamos os Salmos, a gente vê que realmente o coração de Davi era um coração totalmente voltado para Deus, as canções dele, Sim. o louvor, a entrega, porque o livro de Salmos, como eu já falei, é um livro que passa o homem falando dos seus sentimentos Sim. a Deus, né? E Deus permitiu isso, trouxe revelação, trouxe iluminação, trouxe toda aquilo que precisávamos para ter segurança na palavra que está ali nos Salmos, mas é o homem falando com Deus. Sim. Então, quando você vê Davi ali, você vê que realmente ele tinha um coração entregue a Deus. Ele era um homem, não era um homem sem falha, não era um homem que não pecava, mas era um homem que amava a Deus de todo o coração, né? AP, quais características espirituais, né? O senhor falando de Davi, que Davi tinha essa comunhão com Deus e a gente olha e a gente fala assim, poxa, eu queria ser como Davi, né? A gente tem essa vontade de ser como Davi. E qual características espirituais o senhor acha que tornou ele tão próximo de Deus? Além dessa questão de adoração, o senhor acha que tinha algo que movia ele? Além da fé e dessa questão de... Lendo os Salmos, o que a gente percebe é que ele tinha uma vida de intensidade com Deus, né? Ele confiava em Deus e tinha um relacionamento com Deus intenso, como se Deus estivesse realmente do lado dele, né? Sim. Estava, né? Como se Deus estivesse presente o tempo inteiro. Então você vê os salmos dele, ele faz salmos quando ele está em guerra, Sim. ele faz salmos quando ele está na caverna, ele faz salmos quando ele está dormindo, quando ele coloca a cabeça dele Sim. numa pedra, ele faz salmo quando ele está feliz. Então Quando ele tá ele triste, tinha sim. um relacionamento com Deus extremamente intenso. Isso que fazia de Davi um homem muito especial diante de Deus, né? Um homem de entrega mesmo, né? A característica que nós vemos quando falamos de Davi é sobre arrependimento, que ele era um homem que errou muito, mas ele se arrependeu muito também. E Deus viu esse arrependimento genuíno de Davi. Queria perguntar para o Senhor como que esse arrependimento de Davi aproximava ele novamente de Deus após as suas quedas, porque Davi, ele fez muitas coisas erradas e ele se arrependia. E como que ele queria? Porque
trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes uma pessoa ela pode cair num pecado, ela pode fazer algo errado, ela pode se arrepender, mas ela não consegue mais chegar até o coração de Deus. Como que Davi conseguia fazer isso? Analisando toda a história que o Senhor já conhece. Por meio dessa intensidade, né? A gente percebe que ele tinha uma comunhão com Deus ao ponto de você ver que quando ele errava e ele depois se arrependia, ele tinha certeza que Deus o havia perdoado e ele continuava se relacionando com Deus da mesma maneira. A maneira como Deus também se manifestava diante de Davi, por causa desta comunhão, era algo também muito especial. O Davi, quando se arrependia, Deus trazia sobre ele a alegria do arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, quando Davi tomava decisões erradas, Deus colocava muitas vezes um anjo para Sim. alertá-lo do que estava errado, para que ele pudesse corrigir o que estava errado. Então, era um relacionamento muito intenso de Deus com Davi e Davi com Deus. Era algo como se eles estivessem realmente se comunicando o tempo inteiro e conversando o tempo inteiro. Isso nas batalhas, isso em todos os momentos. Houve um momento em que ele caiu com Betseba, em que ele se afastou de Deus e não teve mais relacionamento. Foi quando Deus mandou o profeta, né, Sim. para conversar com ele, para poder levá-lo de volta. E ali nos Salmos, né, ele mostra como ele estava Sim. no Salmo 33, ele fala que os seus ossos estavam envelhecidos, né, estavam doendo, ou seja, ele estava sentindo por essa ausência, por esse relacionamento com Deus, né, da Sim. ausência do relacionamento. Sim. Davi, ele foi um rei excelente. O senhor falou de Betseba e a gente vai entrar agora na família dele. Mas como um pai ausente, o que isso nos ensina sobre o equilíbrio espiritual e emocional? Ele foi um rei, realmente. Eu não sei se Davi foi um pai ausente, ele tinha muitos filhos. A questão toda é que Davi não tomou as decisões que ele tinha que ter tomado nas horas certas. Sim. Ele foi um pai diferente de como Deus era com ele. Sim. Deus com Davi era um Deus que, como pai, que corrigia, ensinava, mostrava as direções, abria caminhos, dava para ele revelação, e o Senhor o corrigia quando ele errava, quando ele acertava, o abençoava. E Davi tentou ser, acho que diferente, né? Davi Sim. via os erros dos seus filhos e não julgava os filhos como devia ter julgado. Então foi uma sucessão de erros, porque como pai, ele via os pecados dos filhos, sabia que aquilo teria consequências, muitas vezes até mesmo dentro do reino, Sim. né? Por exemplo, o adultério não, perdão, o incesto que houve entre Aminon e Tamar, Tamar. né? Os dois irmãos, aquela relação, Davi tinha que ter entrado Sim. naquele assunto e Davi tinha que ter julgado o filho Sim. dele. Provavelmente aquilo lhe geraria morte, Sim. mas o assunto terminaria ali. Ele não quis tomar posição porque ele sabia que tinha que tomar uma decisão, foi omisso, e esse é o problema das famílias. Os pais veem o que está errado, as mães veem o que está errado e acham que o erro vai dar certo lá na frente, e não dá. Todo erro vai trazer uma consequência, todo pecado traz uma consequência. E Davi foi assim, ele foi vendo erros dos seus filhos, foi ficando calado, e esses erros foram gerando problemas cada vez maiores. Então, viu o incesto de Aminon com Tamar, não fez nada. Aí Absalão agora vai e mata Aminon. Ele também não faz nada. Sim. O senhor acha que ele foi passivo e permissivo? Agora, Absalão, que mata Aminon, se afasta do pai, porque agora a coisa está totalmente perdida, Sim. se afasta, e agora começam todos os pecados a Ter as a consequências, né? aparecerem por causa disso. Esse pecado começa a crescer. Então, Sim. agora Absalão quer tomar o reino, Davi tem que tomar uma postura, tem que tomar uma decisão por meio com os seus soldados para sustentar o reino. Nessa de sustentar o reino, agora Absalão vai ser morto. Então, quer dizer, a coisa só vai se perdendo. Por quê? Por não tomar decisões na hora que tinha que ter tomado a decisão. O negócio
foi forte, né? Foi Sim. muito triste. Falando das esposas de Davi, nós vamos chegar nos filhos. O senhor deu uma pincelada, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira esposa de Davi foi Mical, que era a filha de Saul. Que Sim. lá atrás, quando ele matou o gigante, a promessa era que ele se casaria com a filha do rei, Sim. né? E ele se casa com ela. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que a história de Mical nos ensina sobre orgulho, desprezo e afastamento espiritual dentro do casamento, porque de início dá para se notar que ela era apaixonada por ele, que ela era uma mulher que... Mas a história de Davi muda. Mical não aparece em nenhum lugar na Bíblia, só aparece uma vez Uhum. e a única vez que aparece, desaparece. Não dá para saber quem ela era, não dá para saber nem um pingo da espiritualidade dela, pelo contrário, parece que ela era uma pessoa extremamente sem nenhum nível de espiritualidade, muito mais preocupada com a aparência do que com a espiritualidade, porque Davi estava dançando na frente da Sim, arca e ela despreza Davi, sim, chama ele, fala que ele foi uma pessoa, ela usa um termo ali que é como se fosse um moleque, né? Despreza ele sim, e ela, a Bíblia diz que por causa disso ela se torna e fica estéril, sim, né? Então Mical não tinha nenhum nível de espiritualidade apontando ali, uma vez que Davi estava adorando a Deus diante da arca. E já tinha acontecido o seguinte: quando a arca tropeça, quando os animais tropeçam e ali a morte e sim, Davi fica totalmente arrasado e a casa de Davi praticamente desmonta porque a arca não chega em Jerusalém. E Davi estava extremamente triste. Isso tudo entrou para dentro da casa dele. sim. Ele compartilhou, né? Provavelmente ele compartilhou com Mical, compartilhou com sua família. Olha, deu errado, né? O animal tropeçou, tocaram na arca, Uzá tocou na arca e morreu. E, e essa angústia ficou dentro da casa de Davi. Eu imagino que todo mundo ali queria Sim, saber como é uma que ia trazer explicação, a arca sim. para Jerusalém. Quando Uhum. eles têm a informação de que a casa de Obed-edom estava prosperando por causa da arca, Davi agora tem uma outra estratégia com sacrifícios, colocando a arca agora não mais num carro de bois, mas transportado por homens, e leva a arca para Jerusalém. Tá dando tudo certo. Sim, A arca tá chegando. Era a hora de Mical, no mínimo, olhar e falar, né? Olha, deu deu certo. certo, Não que deu bom. certo a primeira vez, está dando a Uhum. segunda. Mas não, ela mostra realmente o que estava dentro dela. Um coração totalmente preso a aparências, ao que as pessoas iam pensar do Sim. rei, em vez de pensar no que Deus se agradaria. E trouxe a consequência de ser estéril e nunca mais aparece. Ela aparece uma vez na Bíblia e não aparece mais, Quando aparece fazendo coisa errada ainda, né? pecando, né? E qual que o senhor acha que foi o erro mais marcante de Davi como pai? Foi a omissão, a culpa ou a falta de correção? Eu acho que Davi foi muito omisso, né? Na morte de Absalão, você vê o choro de Davi, o Sim, desespero de Davi, porque ele sabia que ele tinha que ter feito outras coisas antes. A gente percebe pela história que Absalão era um dos filhos queridos dele, sim. né? Aquele filho assim que ele Mais próximo ali. gostava, era um guerreiro, Sim, era um guerreiro. Tanto é que quando eh, ele Absalão mata Amnon sim, por ser um guerreiro, né? Ele não ia deixar aquilo passar em branco. sim. Ele se afasta, levanta um grupo de homens para combater Davi, ou seja, ele E mostra que virou ele era um guerreiro inimigo, e se sim. torna um inimigo. Então eu vejo em Davi o drama, aquela dor de ter sido omisso, de não ter Sim, feito o que tinha que ter feito. Esse tem sido o maior problema para a destruição das famílias. As sim. famílias sabem que precisam tomar decisões e não tomam decisões, e isso faz com que essa dor, essa destruição acabe entrando dentro da casa, e aí a coisa vai ficando cada vez pior, que foi o que aconteceu com Davi. O senhor acha que uma pessoa que não consegue governar os seus filhos, ele não consegue governar nenhuma outra coisa? O Olhando apóstolo para. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3 que se uma pessoa não sabe cuidar da sua casa, ela não tem condições de cuidar nem da igreja do Senhor. O nosso governo, ele começa dentro da nossa casa, dentro da nossa Sim, família. Enquanto você é filho, você está debaixo do governo do teu pai. sim,
Filha, você está debaixo do governo do teu pai. A partir do momento que você casa, você agora está debaixo do governo do teu Cônjuge. marido, Sim, ou você agora é o líder. sim, Então as decisões são suas. Hoje eu vejo muito um, um, um exército de gente dizendo que você tem que saber compartilhar suas decisões, sim. né? Eu acho que algumas coisas estão se perdendo, né? Estão se perdendo. Isso tem a ver com caráter, com a personalidade da pessoa. Não tem nada a ver com personalidade. Isso tem a ver com o que a Bíblia manda fazer. As decisões são do marido. Aí a esposa é uma auxiliadora. Sim, A esposa, ela é uma pessoa que ajuda a colocar para o marido aquilo que ela pode estar filtrando, sentindo, entendendo. Mas a decisão é é do dele. marido. Não tem decisão compartilhada, né? Estão tentando colocar. Eu vejo a igreja com muito medo do feminismo, Sim, e por causa do medo dessas feministas sim, agressivas, estão tentando colocar essa auxiliadora que aparece na Bíblia no mesmo nível do sim, homem. E não é o mesmo nível do homem. A decisão é do homem. Aí ensinaram assim: a decisão é do homem quando não existe uma decisão tomada entre os dois. Não é verdade. Se existe uma decisão que o marido toma e a esposa concorda, amém. Se existe uma decisão que o marido toma e a esposa não concorda, ele deve orar e deve ver se aquele entendimento da esposa é um entendimento que vem de Deus, é algo que vem do Espírito de Deus, e aí ele tem que parar e tem que ponderar. sim. Porém, se ele não tem nenhum tipo de ponderamento do Espírito, Sim, de nenhuma ponderação direção. do Espírito, Uhum. ele tem que tomar uma decisão. Sim, A decisão é dele, né? Eu só tomei uma decisão porque minha esposa concordou comigo. É isso que está acontecendo. Hoje em sim, dia nós temos um monte de meninos à frente do sim, casamento porque eles estão esperando a esposa tomar decisões para que ele tome uma decisão. E a decisão é do homem. Davi tomou decisões erradas e isso trouxe consequências terríveis para sua família. sim. Mas a decisão ali era dele. Ele que tinha que tomar as Na decisões. situação ali de Tamar e Absalão, é, Davi ele se calou diante dessa situação. E olha só o estrago que foi feito na vida da moça, do irmão matando o outro irmão, o filho se voltando contra o pai. O senhor acha que essa omissão dele, neste momento, que ele deveria agir, é o que o senhor disse, de repente ia resultar na morte do filho? Às vezes nós precisamos tomar decisões difíceis. É. Eu já li várias vezes esses trechos. Eu acho que se ele tivesse tomado a decisão certa, com certeza Aminon morreria. Ele iria morrer de qualquer jeito. Sim, Absalão simplesmente executou o juízo que deveria ter vindo sobre o irmão. sim. Só que executou da maneira errada, né? Porque quem devia ter tomado aquela Era decisão, Davi. quem devia ter feito tudo aquilo, era Davi. Tinha várias opções, né? Tinha a cidade de refúgio, Davi poderia ter tomado a decisão de ter mandado Aminon para fora, mandado embora, teria outras opções. Mas não tomou nenhuma das decisões que ele tinha que ter tomado, ele foi omisso. Sim, E aí, quem foi tomando decisão foram os filhos. Isso é outra coisa que a gente aprende. Quando alguém não toma uma decisão, alguém vai tomar, sim, né? É a mesma coisa dentro de nós. Se eu não deixar o Espírito Santo governar a minha vida, alguém vai governar. sim, É a minha carne. sim, Ou são demônios. Alguém vai governar. Então, dentro de um casamento, quando o marido não governa a sua casa, alguém vai governar. sim. Aí a esposa começa a governar. Tá vendo? Ela não é submissa. Não, é porque o marido é omisso. Exatamente. Alguém tem que governar, senão a casa vai se destruir. Agora, quando a mulher começa a tomar o governo sem a permissão do marido, na maioria das vezes vai dar errado, Sim, porque o reino está dividido. Então é muito importante essa questão dele de tomar decisão. Davi não tomou a decisão, quem começou a tomar a decisão sim. foram os filhos. Filhos. Os filhos. É, Absalão vai e mata Aminon. Sim, Agora a situação fica insuportável e ele tem que fugir
por causa desses pecados de não ter tomado decisão nenhuma, as coisas vão ficando cada vez pior. Sim. Agora, Absalão pega todas as concubinas de Davi, vai abusar das concubinas de Exatamente. Davi debaixo de tendas, Sim. né? Então, a coisa vai se perdendo. Por quê? Porque alguém não tomou a decisão na hora que tem que ter tomado. O senhor acha que essa atitude de Absalão, de odiar o pai, foi por conta da falta de... Ele esperava que o pai fizesse, o pai não fez Com e... certeza. Com certeza, porque apesar de serem todos da mesma família, Sim, Tamar era irmã legítima de Absalão, enquanto que Aminon não, ele era o filho de uma outra sim. mulher. Então, Absalão tomou a dor total da irmã, né, da irmã legítima, e por ver Davi não fazer nada, por ver Davi tentando proteger Aminon, isso gerou uma revolta dentro do coração, né? Tremenda. Paulo nos ensina isso. Quando nós não fazemos o que nós temos que fazer, tanto na área de disciplina como fora da área de disciplina, isso gera ira nos filhos, Sim. né? Então, a gente deve corrigir os filhos, a gente deve educar os filhos de forma que não gere ira. Sim. Então, o fato também de não fazer, o fato também de ser omisso, também gera ira. Eu conheço pais que, por exemplo, o filho vai e pergunta para o pai assim, pai, posso fazer tal coisa? O pai fala assim, vai falar com a tua mãe. Sim. Ah, pai, posso ir em tal lugar? Vai falar com a tua mãe. O pai, vai falar com a tua mãe. O pai manda sempre falar com a mãe. Sim. Isso parece bonito, parece que ele está deixando a mulher participar. Mas, na verdade, ele está dando ao filho, à esposa, essa Sim. autoridade e está mostrando para o filho Quem que manda? quem manda Ela e que que manda. ele Sim. não quer participar daquilo. Sim. Isso acaba gerando um desgaste, um desgosto enorme dentro da Sim. família. Amanhã, quando o pai chegar para esse filho e falar, você precisa fazer tal coisa, ele vai falar, não, eu vou falar com a minha mãe. É verdade. Eu não vou falar com você. Você não manda na minha vida. É verdade. Hoje a gente tem a tal da educação positiva, né? É. Que você não pode encostar no teu filho, você não pode corrigir, você não pode gritar com a criança, você não pode... Eu concordo que os excessos são terríveis mesmo na educação, mas a geração de hoje, apóstolo, se a gente deixar os filhos fazer o que eles querem, as vontades, os prazeres dele, o que vai acontecer com essa geração? Então, Hoje nós estamos colhendo. Então, mas essa geração positiva que você falou e falou bem, porque é o que está acontecendo, Sim. ela está sendo combatida fortemente por um monte de gente, inclusive pessoas extremamente estudiosas e inteligentes. Por quê? Porque isso está trazendo uma destruição enorme no meio das Muito. pessoas. A criança não sabe mais o que é dor, Não. né? Eu senti muita dor A na criança minha não vida. pode ser frustrada mais. E a coisa que os velhos mais falam é: eu apanhei muito da minha mãe, graças a Deus. Sim. né? Eu tenho esse ditado. Então, hoje, as pessoas, elas se vangloriam por não ter apanhado. Exato. Por isso que são o que são. É. Você fala uma coisa para uma pessoa, a pessoa já fica totalmente dodói, Bloqueia. machucada. Agora, a palavra é essa. Vai Ela bloquear. quer vir para cima de você porque como você pode estar falando isso para mim? Por que você está me ferindo? É um absurdo. E hoje tem movimento para tudo, né? Se você corrige o teu filho e o teu filho cai isso uma história dessa numa rede social, você é massacrado. Se o seu filho chega Eu vi, Valéria, esses dias, foi antes de eu viajar, eu vi uma publicação e isso real mesmo. Filmaram porque a pessoa devia estar algum parente do lado. O menino levou um safanão da mãe e do pai, não sei de quem foi, e ele chamou a polícia. Uhum. Chamou a polícia. E a polícia chegou. E aí? E aí começaram a filmar. E o policial pergunta: o que aconteceu? Agora, se eu for falar, eu vou Sim. errar. A minha mãe, o meu pai me bateu, não sei o quê. E o policial olha e fala assim: ele te bateu, você me chamou por causa disso. Eu tenho que Aí o apanhar, policial fala: eu vou. É como se o policial falasse: eu vou quebrar você se você me chamar de novo. Sim. O que o teu pai fez foi pouco. Sim. Então, e Mas realmente. olha onde está chegando, né? Sim, eu vi um vídeo esses dias na rede social. Um filho levou o pai à corte lá nos Estados Unidos. Ele havia completado 21 anos, processando o pai porque ele queria uma Porsche. Porque ele, como ele se eu vi isso daí comportou também. muito bem, ele estava processando. E o juiz indignado, o juiz fazia ele repetir a história muitas vezes, porque o juiz não estava É um acreditando. absurdo. Mas é o que está acontecendo com essa sociedade, né? O fato todo é um só.
nós estamos vivendo uma crise, Sim. né, há muitos anos, familiar. Ah, o fato de nós não termos tido muitas coisas, de nós termos sido privados de muitas coisas, Sim. nós queremos dar tudo para os nossos É. filhos, não está errado. Sim. O problema é que só quer dar o que é bom, não quer dar correção, não quer dar Sim. dor. Sim. Nós só queremos dar o que é bom. É. Esse é o problema, né? Eu viro e mexe, o Miguel às vezes está fazendo alguma coisinha, eu falo pro Miguel, Miguel, a vida não é fácil não. É bem Ele isso. nem sabe o que eu tô Tadinho, falando, nem mas ele entende. vai aprender Vai quando ele aprender. crescer. Eu vou falar, a vida não é fácil não, por quê? Porque nós temos frustrações, Sim. nós temos um monte de coisa que a gente quer e nunca vai Sim. ter, Sim. né? Eu gostaria muito bem de ter um avião, Não é? né? Mas não um avião para ficar passeando, eu queria ter um caça. Gente, uma caça na monopólio ia ser um estrago. Meu Deus, ainda bem que É, Deus sabe o que faz. eu queria ter um caça, porque eu me vejo muito bem dentro daquele filme lá Top Gun? do Top Gun, parece demais com ele, É, né? mas é Então, idêntico, muito, muito parecido. Mas a PI, isso é incrível, porque nós temos um filho, né, de adolescente, e de vez em quando em casa tem aquelas conversas, mas e eu falo, olha, a vida bate, não bate com força e não pede desculpa. a gente tem que eu acredito que nós temos que preservar os nossos filhos, Sim, mas existem sim, coisas que a gente não tem que poupar, não, tem que deixar passar. Ah, o professor brigou comigo. Aprenda a ouvir, sim, exatamente. aprenda a obedecer, Melhore. aprenda a ver que tem um líder. Se está certo ou se está errado, aprenda que tem um líder acima de você. Agora, essa ausência de Davi fez com que houvesse essa revolta no meio dos filhos, e aí o reino foi se perdendo, né? Sim, Porque Davi poderia ter tido sucessores. Eu acho, Valéria, eu não tenho certeza, mas eu acho que talvez, pelo que parece, né, no choro de Davi, quando sim, ele fala Absalão, meu filho sim, Absalão, me parece que Davi talvez tivesse um plano na vida dele. Ninguém pode afirmar isso, mas me parece que Davi tinha um plano na vida dele, o plano de um sucessor, sim, um plano de um filho que assumiria o lugar dele quando ele viesse a sim, morrer. Mas tudo começa a dar errado. Absalão morre, aí vem um, o adultério, do sim, adultério vem um filho fora de um casamento, sim, essa criança morre e sim. agora vem um filho legítimo que é Salomão, que não é o filho mais velho, por isso que também vai ter problemas. Exatamente. É isso que eu ia perguntar para o senhor, porque primogenitura não é de Salomão, mas ele que é levantado, né, como sucessor de Davi. Imagina E esse vai ter contexto. problema. E novamente, Davi. Só que agora, Salomão, eu vejo que é uma direção de Deus, né? Sim, Deus fala para Davi. Agora, ele tem ali uma direção para isso. Mas mesmo assim, você imagine uma família que é desenvolvida no meio de todo esse ambiente frágil, né? Confuso. Então, quando Davi morre, antes dele morrer, o que que ele fala para Salomão? Ô meu filho, seja homem, sim, seja homem. sim. Você não vê Davi falando isso para nenhum dos outros Não. filhos, mas para Salomão ele fala, seja homem, por quê? Porque ele ia ter que enfrentar situações difíceis. E aí quando você vê Salomão e o livro de Provérbios, que os primeiros capítulos de Provérbios é Salomão falando como ele como filho via o seu pai, Sim, você vê que Salomão aprendeu muito com os erros do pai, sim, né? sim. Mas herdou os Ô, seus AP, pecados. aqui nesse tempo nosso, um pai morre e tem uma casa, os filhos quase se matam. Imagina nessa época onde era um governo e todo aquele poder. Imagina a tristeza. E imagina o que Salomão teve que suportar ali entre os irmãos e a disputa. Exatamente. Principalmente por causa do ambiente que Sim, foi gerado, né? Não foi um ambiente de governo. Davi foi o maior rei que Israel já teve. sim, Davi conseguia governar sobre o reino, mas não conseguia governar sobre sua casa. Aliás, esse foi um dos grandes sinais, né, que nós vemos no Velho Testamento dos homens de Deus. Homens que foram muito usados por Deus, que eram tementes a Deus, sim, apaixonados por Deus, mas que abandonavam suas casas, né? Eli perdeu seus filhos, Davi perdeu sim, seus filhos, e assim a gente vê vários sim, deles cometendo erros. Abraão perdeu sim, Esaú. Nós vemos vários ali perdendo seus filhos
por cuidarem muito das coisas, mais das coisas de Sim. Deus do que das suas casas. É aquilo que eu sempre ensino. Isso que eu Você ia tem que perguntar pro cuidar das senhor coisas hoje. tudo junto, Sim. né? Tudo anda junto. Tudo anda junto. O senhor acha que hoje em dia acontece muito isso? As pessoas, elas se envolvem tanto com as coisas de Deus que deixam os filhos à mercê. Eu gostaria muito de dizer que seria isso, mas não é. Tem pouquíssimos que se envolvem muito com as Sim. coisas de Deus. Que a gente puder. Hoje tem tem tão poucas pessoas que se envolvem muito com as coisas de Deus Sim. que não dá para nem para falar. Mas seria ótimo se nós tivéssemos mais gente se envolvendo com as coisas de Deus Sim. e deixando suas casas Uhum. do que o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é mais gente se envolvendo com as coisas do mundo e E deixando deixando suas suas casas. casas. É verdade. Porque se as pessoas estivessem cuidando muito das coisas de Deus, deixando suas casas, que está errado, Sim. né? Tá errado. Vamos deixar bem claro aqui. Você tem que cuidar muito bem das coisas de Deus, como das coisas Sim. da sua casa, do seu trabalho, da sua vida pessoal, do seu descanso. Você tem que cuidar de tudo isso junto. É um pacote só. Mas ainda que se a pessoa errasse e falasse, bom, eu estou cuidando muito do meu ministério, estou deixando minha família, ele vai destruir a casa dele. Sim. Mas pelo menos ele está fazendo uma coisa boa, né? Vai construir Agora, o ministério. o problema maior hoje é que as pessoas estão cuidando só das coisas do mundo, Sim. né? Elas estão preocupadas com o seu trabalho, com o seu Ganhar tempo, dinheiro. em ganhar dinheiro, em fazer o seu pé de meia, porque é tanta volatilidade É na o questão do status mundo, hoje, né? é status, é aparência, Sim. e aí está abandonando os filhos. Sim. Isso é muito triste. AP, se Davi tivesse vivo hoje, com todo esse contexto, se Davi pudesse dar um conselho, o Senhor, analisando toda essa história, um conselho para os pais, para os líderes e para as famílias feridas por suas próprias escolhas, o que o senhor acha que ele poderia ensinar para essas pessoas hoje? Bom, para as famílias feridas, aí são curas, né? São Sim. libertações, é confissão de pecado, Renúncia, arrependimento, retorno às primeiras obras. Mas se Davi pudesse falar alguma coisa, eu acho que ele falaria só uma coisa: não faça o que eu fiz. Só isso, né? Ou seja, não sejam omissos, tomem as decisões na hora que tem que tomar. É melhor uma decisão tomada que gere problemas do que deixar gerar problemas sem decisão, porque outras pessoas vão tomar as decisões e vão ser piores. Sim. E isso vai desgringolar a família. Há um mês atrás, 2 meses atrás, nós tivemos aquele evento, né? Aquela fatalidade do Charles Kirk, aquela situação onde um jovem cometeu aquele assassinato e o pai do jovem entrega ele. Exatamente. E aí, muitas vezes, nós estamos numa situação dessa em que o filho é tudo que a gente ama, é o que a gente mais ama, né? Uma das coisas que a gente mais ama. Tem o esposo e a esposa, pelo amor de Deus, cada um no seu lugar. Mas vocês entendem. Vocês têm um filho, o filho é a continuação nossa, a gente ama muito. E você tem que expor um filho a uma situação para ele ser corrigido, para que aquela maldição não fique sobre a família, para que ele aprenda. É muito difícil. E eu queria então que o Senhor agora deixasse essa mensagem para os pais, que muitas vezes têm um amor nos filhos, um amor idólatra, e preserva o filho de ser punido ou conhecer a verdade por amor. E o senhor acha que isso é amor? Então, a questão do pai do Charles ela é muito boa você ter colocado. Por quê? Porque aquele homem, ele é um militar, ele era Sim. um guerreiro. Ou seja, ele sabia que tinha que fazer a coisa Sim. certa, né? E só tinha uma coisa para se fazer. Era o que ele fez. E ele sabe a Entregar o consequência, né? filho. Mesmo sabendo a Mesmo consequência. sabendo, porque nos Estados Unidos Sim. esse jovem corre o risco agora de entrar num julgamento Sim. com uma pena de morte. Mas, se for pensar, a morte já existia ali dentro, né? Sim. É a questão do pai entender que ele só está simplesmente tomando a decisão, porque o problema já existia. Então, eu não vejo, Valéria, a questão somente de uma idolatria dos pais com relação ao filho, como você estava falando. Uhum. Eu acredito que existe uma minoria. Por quê? Porque hoje é uma questão, eu sinto, assim, como pastor, há uma questão de tanta deixa acontecer, deixa Sim. ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, que eu vejo poucos pais realmente que olham para os filhos e falam, eu vou cuidar do meu filho como Sim. deve ser cuidado, né? E acabam passando dos limites. Sim. Mas eu não vejo tanto essa questão dessa idolatria. Eu vejo mais a questão
da covardia, Forte isso. né? Eu não quero tomar. Se eu tiver que mexer nisso, vai dar problema. Sim. E tá faltando essa condição do cara ser macho, né? Da mãe ser mãe Sim, mesmo. sim, E olhar e falar, né? Não vai fazer, sim, não vai fazer. sim, Aqui em casa, não. Enquanto você sim. estiver debaixo do meu teto, não. Então, por falta dessa coragem de ter que enfrentar problemas, porque problemas não são fáceis de muitas vezes se Não. resolver. Às vezes um problema gera outro problema, né? Tudo começa na base. Se você começa a educar os seus filhos errados, Sim, lá na frente você tem problemas, né? Por exemplo, uma educação errada com o filho, lá na frente você vai ter problema. Esse problema, sim. às vezes você não pode nem corrigir teu filho. Por quê? É, Porque você começou a educar errado. Então, se você corrigir, você vai ter um problema grave. exatamente. Agora, se você começa certo, Ajustar é mais fácil, né? Você vai ajustando a no palavra de Deus ela caminho. é perfeita. Sim, Deus é perfeito. sim, Então, por exemplo, eu vejo hoje um problema sério no meio dos jovens. sim, Muitos jovens de famílias boas, muitos jovens queridos, né? Ficam confusos com relação à sua identidade, sim, com relação ao seu gênero, com sim, relação a todas as suas sim, questões. E de famílias sim, boas, de famílias lindas. Eu olho e falo assim, eu nunca tive esse problema com a minha família. sim, Minhas filhas nunca tiveram esses problemas. Por quê? Porque dentro da minha casa, se teve uma coisa que nunca faltou dentro da minha casa, foi autoridade. sim, Certo ou errado, porque eu sim. com certeza eu errei A gente muitas erra, a vezes. gente erra. Uhum. Com certeza eu errei muitas vezes, Mas tentando mas tinha acertar, é, autoridade. sim. Então não era assim, cada um faz o que quer, cada um Uhum. pensa o que quer. Não, não é que você pensa o que você quer, não. Você tem que pensar o que é certo. Sim, O que tá errado, você tem que jogar fora. Então eu vejo muita covardia hoje no meio das famílias e na hora de tomar. E isso acaba gerando o quê? Dores maiores. sim, Lá na frente. Os pais, muitas vezes, eles acham que está tudo controlado, mas é. quando eles morrem, você vê que não estava nada controlado, né? Exatamente, exatamente. É, apóstolo, quando a gente fala de filho, quando a gente fala de controle, quando a gente fala de educação, de autoridade, essa geração de hoje não entende muito o que é isso. Então, ó, eu até estava falando com um pastor amigo meu que estava aqui na igreja agora há pouco, nós estávamos conversando. Uma coisa é autoridade, Sim, a outra coisa é controle. sim. Nós não podemos controlar, Controlar. nós temos que ter autoridade. São Sim, coisas diferentes. A autoridade, ela chega e coloca uma placa, é proibido passar. Essa é a autoridade. sim, A outra coisa é, agora eu olho e vejo minha filha, ela passa por essa sim, placa. Eu vou agora exercer minha autoridade porque ela passou. sim, A outra coisa é controlar, eu ficar cuidando dela e tentando fazer de tudo para que ela não passe. sim. Vai chegar uma hora que não vai ter. Ela vai passar. Vai. Por exemplo, o filho fez uma coisa errada. Você viu uma coisa errada do filho. Você vai e quebra. Você viu que ele está assistindo um programa que você não gosta. Você vai e Sim. quebra o celular dele. Isso não é autoridade, isso é Não, isso é controle. controle. É Isso é verdade. controle. Então, nós nunca, dentro de casa, Sim. eu e a Adriana, nós nunca controlamos nossas filhas. Nós tínhamos autoridade. Sim. Não faça. E não é não. Se fizer, vai ser corrigido. Sim, Mas nós não controlávamos. sim, Nós não controlávamos. Então, e nós tínhamos, por exemplo, a Cristiane era pequenininha, a Raquel era pequenininha. Eu nunca travei a porta do carro sim, por dentro, nunca. Eu nunca coloquei uma grade no balcão lá na sacada da minha casa ou na piscina, uhum, porque era só falar não. sim, As nossas filhas sabiam que não, é autoridade. Agora, controle, eu coloco grade em tudo, fecho todas as portas para controlar aquele ambiente. sim, São coisas diferentes. exatamente. Você não controla nem um gato. Tem um gato lá em casa que eu não consigo controlar aquele gato, imagina. Principalmente se for aquele gatinho seu. O Romeu O Wilson. Romeu Wilson não obedece mesmo. Não. AP, que bênção. Pessoal, olha, que aprendizado que nós tivemos aqui hoje, né? Vocês que são pais, aprendam com
com os erros de Davi, não cometa os mesmos erros que ele cometeu. Aprenda, leia a palavra de Deus. Você que é filho, entenda que quando o seu pai te corrige, a tua mãe exerce autoridade sobre você, é para te preservar, é para que não recaia sobre você consequências como recaiu sobre os filhos de Davi. Então a gente tem que ter essa direção e esse entendimento à luz da palavra. Você que é pai, eu vou até além, AP. Você que está nos assistindo, de repente faz parte da nossa igreja, que é pai e que tem dúvidas sobre criação de filho, procura um líder da igreja para tirar sua dúvida. Nós né, estamos a tempos para fazer um curso de criação de filhos, nós queremos fazer, e para falar um pouquinho sobre Sim. isso, né? Mas eu creio que é muito importante. É importante, é importante. Então, você que assistiu esse podcast hoje, conhece alguém que está tendo problema ali na criação do filho. Filho, quando vai ficando adolescente, vai ficando... As atitudes são diferentes, de repente você não sabe lidar com aquilo. Manda esse podcast, envia para essa pessoa, envia para aquele adolescente, para que ele entenda que o pai corrige, o pai que ama corrige, o nosso Pai Celestial nos ama e nos corrige. Exatamente. Envie esse vídeo para uma pessoa que você ama, que você conhece, que precisa dessas orientações. E nós aguardamos vocês até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Tomem decisões, né? Tem autoridade, cada um tem sua autoridade dentro da sua casa, o marido tem autoridade, a esposa tem autoridade, os filhos têm os seus lugares dentro das casas, dentro de suas casas, mas o importante é tomar decisões, tomar as decisões. Por quê? Porque isso vai trazer bênção. É melhor tomar às vezes, tome bem cuidado com o que eu vou falar, mas às vezes é melhor tomar uma decisão e essa decisão depois você vê que está errado, mas você tomou e corrigir, do que não tomar a decisão. Né? Eu já tomei muitas decisões na minha vida que depois, no caminhar, eu vi que estavam erradas. E eu tive que realinhar, tive que corrigir as decisões. Mas eu tomei a decisão. Então, isso é importante. Isso dá segurança para a esposa, dá segurança para a família, dá segurança para o casal, dá segurança para os filhos, dá segurança para quem está em volta. Né? Isso dá segurança para todo mundo. Então, que Deus te abençoe e você possa ser diferente de Davi. Mas tem uma pergunta, né, Valéria? Nós temos uma pergunta, nós postamos lá na nossa rede social. Você tem alguma curiosidade sobre Davi, sobre os filhos? Aí o pessoal, nós escolhemos uma pergunta, foram algumas e nós escolhemos uma. Eu gostaria Foi a mais muito... facinha, né, Valéria? É mais fácil nada, é legal essa pergunta, eu gostei. Gostaria muito que o senhor respondesse. Quais são as consequências familiares e políticas, né? Quais consequências familiares e políticas decorreram dos pecados de Davi? Bom, as consequências familiares nós já falamos, Sim. né? Um lar totalmente destrambelhado, inseguro. Em vez de ter uma família que cresce com filhos, foi perdendo filhos, um atrás do outro. Então, as consequências familiares foram terríveis por causa da omissão dele. E a consequência política foi por ele ter sido um homem de sangue, de derramar sangue, de não tomar as decisões que ele tinha que ter tomado. Quem pôde construir o templo foi Salomão. Quem governou e estabeleceu um reino de forma enorme foi Salomão. Então, politicamente, Davi perdeu, não só perdeu na questão familiar, como política. Ou seja, isso mostra que quando a gente erra, Sim. a gente não perde só num ponto, a gente perde em vários outros. Né? Não é só uma questão, eu estou errando com a minha família. Tá? Se você estiver errando com a sua família, você está errando com tudo. Para quem vai a sua herança? A herança vai para os seus filhos. Se os seus filhos, você estiver errando com seus filhos, a sua herança vai ser dizimada. Sim. Destruída, ou seja, tudo que você está se matando hoje para construir, para deixar para os seus filhos, amanhã vai ser tudo destruído. Então, as consequências familiares, nós já vimos, as consequências políticas de governo também foram catastróficas, porque Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Ele foi um rei bem-sucedido, mas que todo mundo olhava para ele e via que faltou, né? Sim, faltou. E que não falte na sua vida, em nome de Jesus, que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Em nome de Jesus. Fique atento às nossas redes sociais, porque a gente sempre vai fazer essa interação com você, deixando aberto uma caixinha de pergunta. Se você também quiser saber de algum personagem bíblico, eu quero saber, vocês poderiam falar de tal personagem, escreve lá pra gente. E até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Coloca aí, faz uma pergunta pro próximo programa. Quem foi a Abigail, que a Valéria vai responder. Eu gosto de Abigail. Eu gosto. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estar juntos. Espero que tenha sido uma bênção para você. Compartilhe o link com
as pessoas com quem você ama e que o Senhor te abençoe muito em nome de Jesus. Graça e paz.